Rapaziada, eu tô vindo aqui pegar as vacas. Eu queria mostrar uma coisa pra vocês aqui que eu acho muito interessante. Eu vou ver se eu consigo catar lá na pastagem depois. Mas já que estamos aí, vamos mostrar o rebanho da Jersey pra vocês. Aí, ó. Essa aqui tá sendo a vaca que tá mais produzindo leite atualmente, né? Aqui é uma de segunda cria. Aqui. Essa aqui é uma descarte. Essa que tá lá atrás é uma descarte. Aqui é uma de segunda cria também. Ela tá um cobre meio murcho, porque agora são 11 horas da manhã, né? Elas foram ordenhadas hoje de manhã. Estão indo lá pra cima pra comer. Aquela lá é uma primípara, cara. Uma primíparazinha. Ali também, ó. Esse ubre é um pouco mais solto aqui de ligamento. Também é uma primípara. Aqui é uma vaca que tá pra ser seca, né? Então aqui. Hoje tem 54 vacas aqui. Eu quero mostrar pra vocês a implementação de trigo que a gente fez na Tifton, né? Essa grama que eu mostrei pra vocês aqui é uma grama Gigs. Eu particularmente posso fazer um vídeo sobre o que a gente achou delas e qual a diferença delas em um outro momento. Pode pedir aí nos comentários se você quer saber a diferença delas brevemente. A Gigs é um pouco melhor em questão de nutrientes. Ela resiste um pouco mais ao frio, então agora ela tá ainda meio crescendo. Dependendo se tu vai fazer um plantio, uma sobressemeadura, ela pode acabar dando uma sufocada no que tu vai plantar. A Tifton ela é mais resistente ao pastejo mais intensivo, né? Ela aguenta mais animais por hectare, a Tifton nem tanto, a Gigs nem tanto. Mas assim, a Gigs ela gosta bastante de sementar, então para logo passa do ponto e aí sementa e aí tu tem que roçar, né? A Tifton tu não tem tanto esse problema, mas aí vamos lá, eu vou contar a história para vocês de como a gente chegou. Eu queria pesquisar alguma coisa que fosse melhorar, uma proteína mais barata. Quando tu pensa em proteína, tu pensa numa propriedade a pasto, tu pensa em pastagem, daí vem na cabeça pré-secado, vem na cabeça suplementação no coxo. Mas eu queria uma proteína mais barata, de uma forma legal de se trabalhar, porque lá nos Estados Unidos se trabalha muito com alfafa, né? Na própria Nova Zelândia também, que o clima ajuda, então eu queria pensar, mas deve ter alguma coisa que é viável para nós aqui do Brasil. E aí, numas pesquisas, eu acabei achando o tal do trivo. Fui conversar com alguns profissionais ali que não são exatamente da área da nutrição. Falei com o veterinário da reprodução também. E fui vendo informações com qualquer técnico que eu encontrava aí. Se alguém já teve experiência de pastagem consorciada de trivo com pastagem perene, né? Fazer um trevo Tifton ou um trevo Gigs. Eu acho que funcionaria bem nas duas. E daí na hora eles me falaram, tipo, não dá certo porque aqui a gente não tem área direito, quase ninguém tem área, não vai resistir ao pisoteio, não é muito resistente. Aí eu fui pesquisando assim, aí estudo que comparava, claro, não foi um número grande de animais, mas era um estudo que comparava, se eu não me engano, eram uns 17 animais com pastagem de azevém. Um recebia suplementação de proteína aqui estão as novilhas e vacas secas. Isso aqui é uma vaca seca, lá atrás ficam as novilhas, né? Um potreirinho agora. Voltando, perdão, voltando aí. Um tinha suplementação de farelo de soja, então, no coxo. E outro tinha a pastagem de azevém com um trevo branco. Eles calcularam para ficar a mesma quantidade, né? Um trevo aí tem uns 26% de proteína. Ela também é digestível muito rápido e grande parte dela, né? Então, e acabou se constatando no estudo que com a mesma quantidade de suplementação, essas vacas produziram a mesma coisa, cara. Dava para dizer que é um pouquinho a mais as que tiveram azevém com trevo. Produziram assim um tantinho a mais, mas às vezes vai da vaca e tal. E assim, dá pra dizer que foi literalmente a mesma coisa. E aí tu vai me dizer então, Estevão, eu vou meter um trevo aqui e vou parar de suplementar no coxo. Não, na verdade, eu vejo isso mais, porque é muito difícil tu fazer esse manejo, né? Tu tá correndo, propriedade familiar, já tem muito serviço, tu não vence. Tu vai ter que ficar equilibrando a dieta entre trevo e pastagem, é complicado. Então eu pensei mais no trevo com uma suplementação extra que reduziria meu custo, mas não substituiria ele por completo. E foi nisso que eu pensei. Mas aí eu fui desanimando e coincidentemente, assim, ó, obras do destino, do nada, tinha uma empresa que estava tentando vender, não conseguiu, acabou oferecendo para a Emater aqui da cidade algumas sementes de graça para o pessoal plantar, ver como é que é, porque quando vê no outro ano, compraria também, né? Resultado, o pai acabou sendo um dos que foi oferecido, o trevo, e aí na hora ele pediu pra mim, vamos pegar aqui ou não vamos? E aí eles falaram sim. Peguei, falei na hora sim, sim. Só não ia dar pra fazer a área inteira, deu pra fazer mais ou menos metade. A gente tem uns 12 piquetes de Tifton, deu pra fazer em 7 deles ali. 2 ficaram meio duvidosos assim, acho que meio que faltou, daria pra fazer 2, fazer 1.
Mas enfim, deu 7 piquetes. Essa aqui é a casa do meu bisavô. Tá aí, tá meio abandonada, né? Quando tiver dinheiro a gente reforma aí. Mas tá aí. É do bisavô. Aqui tem uns pré-secados que a gente fez também pra novilha, pra baratear custo. A gente não pode falar sobre isso em outro episódio. Eita, quase caiu no fio. E aí já tava meio que passando a janela de plantio, acho que era lá por abril. Isso. E aí tá, pegamos, plantamos, top, tava vindo o trevo ali, a gente nem percebeu que veio, não ficamos muito de olho. Que assim, eu tinha caído muito no papo dos outros de que não ia nem crescer, o bagulho lá não ia funcionar. E acabou que funcionou muito bem, o que, que a gente percebeu? As vacas, a gente tava num pico de uns 22 de média aí, naquela época, né? Top do inverno ali, julho, agosto. E do nada assim, batia uma semana, subia o leite no resfriador, subia o leite nos medidores, a gente pensou, mas o quê? Como assim? E daí, coincidentemente, a gente começou a perceber que isso era sincronizado com o período que elas estavam nesses 7 piquetes que tinham trevo. Quando elas saíam do trevo, elas passavam mais uns 2 dias caindo um pouquinho o leite. E depois, quando elas entravam no trevo, dava 2, 3 dias também, subia o leite, dava o pico. Elas chegaram num pico de 25 litros de médio em alguns dias ali. Foi meio um voo de galinha. E depois elas acabaram não voltando mais, porque daí vai passando os dias, vai aumentando o DEL. Então a gente plantou o trevo agora na área inteira, né? A gente teve um probleminha com a própria dele mesmo se semear, né? A gente acabou falhando na questão desse manejo, porque quando ele tá começando a fazer a semente, a gente vai tentar fazer isso esse ano, quando ele tá começando a largar a semente, tu pega e dá uma roçada no piquete completo, porque ele pega sol, ele vem rapidão e joga a semente, que vai assim, ele fez a semente e a gente ficou pensando, ele vai largar logo, não vai. A gente também precisava roçar, então acabou atrasando, a gente roçou, ele não tinha maturado todas as sementes ainda, e aí muito acabou falhando, só que mesmo assim, depois da roçada ele veio de novo e largou semente, mesmo assim, né? Então se tu fizer isso antes, ele largar a semente antes, top. Depois que largou a semente, tu pode fazer todo tipo de manejo que você quiser, aqui eu achei muito bonito, véio. Você pode fazer todo o manejo que você quiser, com veneno para folha larga e tal, que tu não vai matar o trevo, né? A semente é super resistente. Então aqui, ó, esse aqui é um trevo que foi semeado agora esse ano, né? É essa plantinha aqui. Ele... Ai, droga, gostei na ortiga, velho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Isso aqui é tipo um pé só. Eu nem tava olhando pra tela do celular, acho que eu nem tava gravando o bagulho. Olha, é um pé só, ele se ramifica em vários trevinhos aqui, ó. E se tu for, tá? As vacas... Aqui tem um... Ele se ressemeou, né? Como a gente teve um probleminha aí com a questão do manejo. Ele não tá crescendo assim tanto, expressivo. Pelo menos eu não notei até agora, né? Eu também não tinha notado que era tanto assim nos que a gente tinha semeado. Talvez ele cresceu mais lá ainda. Eu vou dar uma olhada depois. Tem toda essa vantagem, né? Então agora eu espero. Vai saber, a gente não consegue uns 25, 26 litros de média mais constante ou até um pico maior, né? Que a gente tem muita vaca para parir e tudo mais. Tudo dependendo da tua dieta. Se tu não bater um pico maior, tu vai economizar em proteína no coxo, obviamente. E aí, qual que é o problema do trevo? Ele tá nascendo aqui, começa a nascer os insos de inverno, que também são folha larga. Tu não tem como fazer o controle, né? Porque se tu matar um, tu mata o trevo junto. Esse que é o BO. Mas assim, tô torcendo pra aveia chegar. Eu não conheço aqui, mas eu sei que tem muito. Eu não sei se com o tempo depois ele morre. Pastagem de aveia, né? A gente faz sobre semeadura e pastagem de aveia. A gente tem alguns probleminhas aí com o manejo da questão do pasto, porque a gente tem bastante vaca, pouca área. Estou implementando os planejamentos melhor agora para a gente conseguir fazer as transições melhores, ter mais leite, ter mais lucro, ter mais eficiência. Eu achei muito legal essa parte do trevo. E se vocês quiserem, eu mostro para vocês a mais. Na verdade, por esse tamanho, eu vou mostrar para vocês uma pastagem antes e depois. Vocês vão ver. Cara, as vacas elas procuram trevo. Tem lugar assim, a vaca já pode estar cheia. Tem um monte de pastagem ao redor ali, onde é que tem trevo, ela come primeiro. Ela come primeiro esse trevo, depois ela come o resto. Aí tem que cuidar para não atingir, não ter timpanismo. Esse trevo que a gente plantou é o trevo branco, eu acho a melhor opção do que trevo. Se eu fosse plantar uma segunda opção, seria talvez o trevo vermelho. Mas assim, fica a mesma coisa, tu vai dizer, mas o trevo branco é mais caro. Sim, mas eu uso muito menos. Por exemplo, o trevo branco, aqui eu usei 3 kg por hectare. Nesse que vocês viram agora, né? O trevo vermelho tu vai precisar usar 8, né? Então, ele pode ser a metade do preço, tu vai gastar a mesma coisa por hectare, é a mesma coisa. De resultado, tu vai ter uma proporção maior no piquete ali, talvez tu consegue ter mais vacas comendo, mas ele tem uma proteína um pouco mais abaixo. Tudo isso tem que ser considerado, né? Então, eu gostei do trevo branco. Os estudos que eu vi eram com trevo branco, então eu plantei o trevo branco. Pronto. Então é isso aí. Eu vou mostrar uma pastagem pra vocês, eu vou procurar uma. Eu vou mostrar o antes e depois delas comendo esse trevo. Vamos acompanhando a produção aí. Eu tenho muita vaca pra parir.
E eu acho isso muito legal, velho. Queria compartilhar com vocês. Que eu acho isso, cara, tu ser mais eficiente nessa questão de custo de produção. Porque agora eu tenho trevo aqui pra sempre, né? Ah, vai depender de como é que vai ficar o manejo do índice, mas assim eu tenho trevo pra sempre. Põe nitrogênio no solo, põe proteína no metabolismo da vaca, né? Tu ganha muito com isso. E tem a dificuldade de manejo, que eu não sei como é que eu vou fazer agora esse ano, com essas folhas largas de índice crescendo. Mas se inscreve aí, deixa seu like, compartilha com quem gostaria de ver isso também. E vamos acompanhando aí pra ver o que a gente vai fazer, que tipo de cagada a gente vai fazer, né? 2000 years later. Aí, ó, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui a área que ela se sobressemeou sozinha. Essa área aqui, ó, pode ver a diferença do piquete aqui, ó. Esse piquete elas estavam hoje de noite, elas vão vir pra cá. A veia tá... a gente dá pra ver aqui, ó, ela tá mais ou menos no ponto, um pouquinho antes do ponto ainda. E aqui eu tinha um pé de trevo recém, eu perdi ele agora pra mostrar pra vocês. Vou deixar aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é um trevinho que se sobressemeou sozinho ano passado, então, né? Se eles estão um pouquinho mais tímidos ainda, esses que se semearam sozinho, eu acredito que seja por conta que a semente que tu compra com inoculante de semente e tal, e aí ele vem mais forte. Ó, aqui eu tenho esse aqui tá mais timidozinho. Então eu acredito que a semente, quando tu joga primeiro, ela vem mais rapidinho por causa dessa questão do tratamento de semente, né? E claro, deu uma reduzida na população, como eu falei pra vocês, e eu vou catar uns aqui, se eu achar do piquete que elas comeram ontem, pra vocês darem uma olhada como é que fica o pastejo do trevo aí. Cara, eu vou falar pra vocês, velho, acho que ele ainda tá muito pequeno, elas ainda não pegaram ele, velho. Tem que ter um bolinho maior, mas vou mostrar. Esse aqui já é um trevo que tá um pouquinho maior, mas pode ver, elas até deram uma mastigada aqui ao redor, mas não pegaram o trevinho, cara. Ele tá pequeno ainda. Isso aqui, cara, não dá metade do tamanho que ele fica ainda. Aqui eu vi que tem outro, ó. Eles ficam mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Até um pouco mais alto. Mas aí forma aquele bolinho aqui de trevo. Eles ficam nessa altura e é aí que elas gostam de comer, porque elas acham logo. Essa aqui, como é uma planta muito fechada, assim que elas começarem a pegar os primeiros trevos pra comer, vira uma festa, cara. Não sobra um. Essa não sobra um. Eu vou ficar de olho naquele bolinho de trevo lá que eu achei. Que daí tu olha... aqui já tem um bolinho um pouco melhor. Ó. Tá vendo que tá vindo umas menorzinhas embaixo. Então assim, a partir do momento que começar a vir mais, elas pegarem a primeira, que elas vão vir, elas gostam muito, elas vão começar a comer mais. Então eu vou ficar de olho naquele bolinho de trevo lá, pra ver se amanhã eu consigo mostrar pra vocês. E aí a parte que foi semeada, elas têm aquele piquete lá. Aí na próxima vez elas vão na área semeada, no próximo dia. E aí elas começam a pegar o trevo que nasceu com o tratamento de semente, né, que veio melhor. Vamos ver como é que fica lá. Olha isso. Aqui, ó, ele tá escondidinho ainda. Aqui tem um, é claro que tem isso. Isso aqui não é trevo, né? Aqui não é trevo. Só esse, aqui é trevo, lá é trevo. Aqui, ó, também, ó, tem trevo. Pequenininho ainda. É isso aí. Bora lá. Esse aqui é o trevo branco. Tu identifica ele pelo esse Vzinho branco aqui. Tem que ter o Vzinho, né? E as folhas são sempre assim. Ele fica bem alto, fica dessa altura, até um pouco maior. Aí, olha só. Esse aqui é um trevo só, que formou todos esses bolinhos aqui, ó. Vou estar levando ele pra casa, botar numa água lá, só pra ver a lindeza. Então é isso aí, cara. Tô muito feliz com a implementação do trevo. Acho que tive resultados que justifiquem também. O único problema se torna manejo depois, né? Fica muito isso, muita folha larga, muito difícil controlar. Mas assim, vamos ver como é que vai esse ano. Vocês vão acompanhando aí o canal. E aí, quando vê, é uma opção aí para estar implementando na propriedade de vocês. Eu vou mostrar o pastejo então em outro momento. É isso aí, valeu, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Ajuda a crescer o canal para eu continuar gravando esses conteúdos aqui. E deixa uma sugestão no comentário do que vocês querem ver no canal aqui. E eu vou trazer para vocês.